Estamos em Apocalipse capítulo 9 e hoje vamos continuar o nosso estudo a partir do versículo de número 17. Falaremos sobre o exército comandado pelos 4 demônios que estavam presos junto ao rio Eufrates. Dê uma pausa no vídeo agora e faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se e deixe o seu gostei. Pois bem, Apocalipse 9, versículo 17. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. O apóstolo João descreve para nós a aparência dos demônios que seriam comandados por aqueles 4 anjos que estavam presos junto ao rio Eufrates. Já vimos que aqueles 4 anjos eram demônios também, e certamente demônios poderosos, quem sabe rivalizando até mesmo com Satanás. Esses 4 demônios foram incumbidos de liderar um exército de milhões e milhões de outros demônios. E aqui vamos ver as características desse exército. Diz no começo do versículo que os cavalos e os cavaleiros desse exército tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. Perceba que esse exército aqui, ele é descrito de uma forma parecida com aquele outro exército que saiu do poço do abismo. Aqui nós vemos cavalos e cavaleiros com couraças cor de fogo, de jacinto. O que é jacinto? Jacinto é um azul acinzentado, e também cor de enxofre, que seria uma cor amarelada. A couraça, como nós já vimos, indica invencibilidade. Em outras palavras, só Deus poderia deter esse exército demoníaco. As cores na couraça remetem ao destino daqueles que forem mortos por esses cavalos e cavaleiros. Isto é, o próprio inferno. As couraças têm as cores do inferno, e aqueles que forem mortos por esse exército vão diretamente para lá. Diz também o versículo que a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Aqui temos uma imagem de como seria essa criatura: corpo de cavalo, cabeça de leão, cuspindo fogo. De novo a menção de fumaça e enxofre, sempre fazendo aquela relação com aquilo que nós conhecemos como inferno. Essa figura do leão aponta para aquele que destroça seus inimigos com suas mordidas. Lembra da imagem de Daniel sendo jogado na cova dos leões, e depois dos inimigos de Daniel que foram jogados lá e foram todos mortos imediatamente? Pois é, daí porque há uma repetição da imagem do leão, por causa da sua ferocidade e da sua capacidade de destroçar seus inimigos com suas mordidas. Veja a violência que se quer transmitir aqui com respeito aos demônios. O fogo, a fumaça e o enxofre saindo da boca reforça o que eu falei. Isso tudo aponta para o destino daqueles que forem mortos por esse exército. Qual o destino, professor? O próprio inferno. Eu já não disse que o alvo daqueles que são convocados pelas trombetas são justamente os não crentes? Pois é, essas criaturas vão atacar os não crentes como advertência, a fim de que eles se arrependam de seus atos maus e corram para Cristo. Infelizmente, a maioria dos não crentes não faz isso. Resultado: ignoram a advertência, correndo o risco de, ao morrerem, serem imediatamente condenados. Versículo 18. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Vamos por partes aqui. Primeiro diz, por meio destes 3 flagelos. O que é flagelo? Flagelo é uma punição física, um castigo, uma tortura. Aqui está dizendo que por meio dos castigos que essas criaturas vão infligir através da figura do fogo, da fumaça, do enxofre, será morta a terça
parte dos homens. Como a trombeta sempre diz respeito a uma advertência e não a uma condenação final, então o alvo nunca é totalmente atingido. Você vê aqui de novo que é atingida apenas a terça parte dos homens. Por que não todos os homens? Porque, como eu falei, a trombeta quer advertir, ela não quer condenar de uma vez. Veja que é interessante que o Apocalipse capítulo 14, versículos 10 e 11 diz sobre essas figuras do fogo, da fumaça, do enxofre. Diz assim: também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Versículo 11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esses demônios vão levar os não crentes à morte, sabe de que maneira? Fazendo-os viver aqui na terra uma antecipação do que eles vão viver no inferno. Isso mesmo, eles vão tornar a vida desses não crentes aqui neste mundo um verdadeiro inferno. Quero chamar a atenção para o fato de que o versículo diz que foi morta a terça parte dos homens. Por quê? Porque eu venho dizendo o tempo todo que as trombetas servem de aviso, de advertência. Então, como explicar essa morte da terça parte dos homens? Como é que você vai avisar alguém se você já mata essa pessoa? Preste atenção na resposta. A morte de alguns não crentes também serve de advertência e aviso para outros não crentes, entende? Então, nesse caso, quando alguns não crentes são mortos, ainda assim, essas mortes são para avisar outros não crentes. Sabe por quê? Porque tem gente que parece que só leva a sério a advertência, o aviso, quando há morte envolvida. Enquanto alguém não for exterminado, essas pessoas não levam o aviso a sério. Professor, e esses que foram mortos? Então eles ficaram sem aviso mesmo? Sem advertência? Não, com certeza, esses que foram mortos nessa ocasião, em outro momento, eles foram avisados. Pelo quê? Pela morte de outros não crentes. E por aí vai. Entende? Toda vez que uma trombeta anuncia um inimigo que mata, esses que são mortos por esse inimigo vão servir de advertência para outros. Os que não são mortos são avisados. Os que são mortos já foram avisados antes, mas não levaram a sério o aviso, por isso morreram. O que a gente pode concluir daqui? Que os 4 demônios do Eufrates, eles recebem a missão de liderar um exército para dar a mais terrível das advertências, aquela que se vale da morte física. Infelizmente, é como eu acabei de dizer, há muitos não crentes que só vão abrir os olhos para a maldade presente neste mundo e para o quanto estão errados e precisam de Deus se virem algum conhecido ou parente morrerem de forma triste ou violenta. Esse tipo de coisa, esse tipo de advertência por meio da morte, isso vai ocorrer sempre, durante toda a era da igreja. E os agentes desse tipo de castigo serão esses demônios liderados pelos 4 anjos que estavam amarrados junto ao rio Eufrates. Continuando, versículo 19. Pois a força dos cavalos estava na sua boca. Lembra que o cavalo tem uma cabeça de leão e cospe fogo? Pois é. Além de ter uma boca que cospe fogo, esses cavalos também têm cauda formada de serpentes. Olha que coisa. E essas serpentes, com suas cabeças, causam dano. Que tipo de dano? Ora, as presas dessas serpentes. Imagine um animal com uma cauda formada de serpentes e cada uma dessas serpentes
mordendo, querendo injetar o seu veneno para matar suas vítimas. Aqui temos uma imagem de como seria essa figura aqui do Apocalipse, a cauda desse cavalo. Veja só, uma cauda formada por serpentes. Que coisa horrível, hein? É por isso que eu digo, se essas imagens se referissem a criaturas reais, literais, aí realmente só a visão desses bichos aqui já seria suficiente para colocar qualquer um para correr. Mas é como eu tenho ensinado, essas imagens, elas simplesmente querem transmitir de maneira figurada características desses demônios. A única coisa real, literal aqui, são os próprios demônios. Essas imagens usadas para representá-los são fictícias. Não se esqueça disso. Agora, pense comigo. Se só o fogo saindo da boca de um animal já causa pavor e destruição, imagine então essas caudas em forma de serpentes. Quanto dano elas poderiam causar? Imagine a dor pela mordida de uma serpente dessas. E as consequências dessa mordida quando você não tem o antídoto para curá-la. Lembra que a couraça tem a ver com invencibilidade? Pois é, só Deus poderia impedir esse ataque, impedir esse sofrimento, impedir essa dor, mas Deus não fará isso. Por quê? Porque Ele mesmo decretou essas coisas, a fim de que a humanidade se arrependa e se volte para Ele. Nós já vimos aqui no nosso estudo que as cobras e os escorpiões são símbolos dos próprios demônios, lembra? Lá em Lucas capítulo 10, versículo 19. É o exército dos demônios matando os não crentes. Versículo 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Veja só, as trombetas, elas cumprem o papel delas, anunciam advertências aos não crentes, para que eles se convertam. Mas o que normalmente acontece, mesmo a morte de pessoas conhecidas, não é suficiente para levá-los ao arrependimento. Isso pode ser percebido durante toda a era da igreja, não é verdade? Nós vemos tantas e tantas pessoas morrendo e os não crentes continuam insensíveis a Deus e a sua vontade. Continuam indiferentes com respeito ao modo certo de se viver, ignorando completamente a lei de Deus, a palavra de Deus, ainda fazendo chacota dessa palavra, ridicularizando a Bíblia o tempo todo, fazendo pouco caso da mensagem do Evangelho. Durante toda a era da igreja, ao que parece, os não crentes ouvirão a mensagem, verão o castigo de Deus se manifestando de diversas maneiras e, ainda assim, continuarão ignorando a Deus e recebendo o justo castigo. Versículo 21. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Olha só, o texto vem dizendo que os não crentes não vão largar a idolatria, não vão largar os assassinatos que cometem, as feitiçarias que praticam, a prostituição, ou seja, a vida imoral que levam, e nem mesmo vão deixar de furtar, de subtrair o que é dos outros, de várias e várias maneiras. Resumindo, não se arrependerão do mal praticado. Nós estamos chegando ao final do estudo das trombetas. Nós já vimos que elas tocam o tempo todo, durante toda a era da igreja, durante todo o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Sabemos agora que, infelizmente, quando um ímpio, por exemplo, vê uma enchente sobre sua cidade e deixa de clamar a Deus e se voltar para Ele, esse não crente está ignorando a advertência de uma das trombetas. No caso da enchente, ele estaria ignorando qual trombeta? A terceira
trombeta. Ah, mas Cicrano morava no Japão e veio um tsunami sobre sua cidade. Aí, em vez de buscar a Deus, recorreu a Buda. Igualmente ignorou a segunda trombeta, nesse caso. Ah, fulano nunca quis saber de Deus e morreu na miséria. O outro não crente ouve e continua vivendo da mesma forma. Aí ignorou a sexta trombeta. E por aí vai. Sempre que virmos no mundo tragédias, desastres, calamidades, catástrofes, essas coisas devem ser vistas como um aviso, uma advertência, a manifestação do toque de alguma trombeta, para que nos prostremos diante de Deus enquanto ainda dá tempo e reconheçamos a Cristo como único e suficiente Salvador. Deus está agindo o tempo todo e usa a natureza, usa a criação, usa até mesmo os demônios para ver se nos atrai até Ele. Até quando viveremos recalcitrando contra os aguilhões, como diz a Bíblia em relação ao apóstolo Paulo, teimando? O nosso desejo é que as trombetas realmente cumpram o seu propósito e nos empurrem, nos levem até Jesus.